Sessão ordinária realizada em 8 de fevereiro de 2006, presidente, senhor ministro Nelson Jobim, procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando de Souza, apregoado os seguintes processos: ações diretas, constitucionalidades e recurso extraordinário. Sem qualquer reparo, fica a ata aprovada. É Campina Grande. Senhores ministros, chama a julgamento o recurso extraordinário 418.376, de que é relator o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio não está aí? Mas ele está. Vamos chamar então esse aí da sustentação oral. Cancelado o pregão. Vamos aguardar o retorno do ministro Marco Aurélio. Chama a julgamento a reclamação número 2607 do Rio Grande do Norte, de que é relator o ministro Carlos Brito. Haverá sustentação oral. É reclamante o município de Mossoró, reclamado o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Senhora presidente, trata-se de reclamação manejada pelo município de Mossoró, município Potiguar, contra a decisão prolatada pelo presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que determinou o sequestro do valor inscrito no precatório número tal. O município sustenta que a autoridade reclamada feriu a decisão tomada na ADIM 1662 de São Paulo. Prossigo para informar que a medida liminar foi deferida. De sua parte, o reclamado prestou as informações solicitadas e a douta Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação. É o relatório. Pela interessada, Proex Projeto e Execução de Engenharia Limitada, falará o doutor Bruno Macedo Dantas. Com a palavra, Sua Excelência. Excelentíssima senhora ministra, no exercício da presidência, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República. Em 1998, o presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte ordenou à Prefeitura Municipal de Mossoró a inclusão do precatório que foi expedido em favor da empresa Proex no orçamento municipal do ano de 2000. Em razão da inércia da municipalidade, a empresa interessada formulou pedido de sequestro, apresentando, para tanto, dois fundamentos. O primeiro fundamento era a preterição na ordem de pagamento, tendo em vista a liquidação de um precatório posterior. O segundo fundamento era a não inclusão no orçamento do ano de 2000. Embora o pedido de sequestro tenha sido deferido, o Egrégio Tribunal de Justiça Potiguar se valeu apenas do segundo fundamento, desprezando o primeiro no sentido da preterição da ordem. Nesse caso, o tribunal proclamou que a não inclusão do precatório no orçamento enseja o sequestro da verba, desprezando o primeiro fundamento. Mesmo diante do deferimento do pedido, a empresa requereu que o tribunal se manifestasse expressamente sobre a preterição. O tribunal indeferiu o pedido, afirmando que era inoportuno e intempestivo, já que já tinha atendido o pedido. Deste modo, o acordo foi lavrado apenas sobre o fundamento da não inclusão. Daí a presente reclamação, onde a municipalidade sustenta que o tribunal feriu a autoridade da decisão proferida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 1662 de São Paulo. Pois bem, embora se reconheça que a jurisprudência desse tribunal se inclina no sentido da impossibilidade do sequestro de verbas públicas, no caso da não inclusão do precatório no orçamento, mesmo diante deste entendimento,
o pedido contido nesta reclamação não merece prosperar. Isto porque ficou demonstrado nos autos que houve preterição da ordem de pagamento, na ordem de pagamento do precatório. Conforme certidão juntada aos autos, já lá no tribunal de origem e novamente aqui perante este tribunal, ficou atestado que houve preterição e uma liquidação de um precatório expedido no ano de 2001. Então, é fora de dúvida que houve preterição na ordem de pagamento. Mesmo que esse não tenha sido o fundamento do venerável acordo hostilizado, não podemos, por força do princípio da instrumentalidade das formas, desprezar essa circunstância. Esse é o primeiro fundamento da tese da empresa interessada. O segundo fundamento é que, mesmo que se admita que o fundamento foi a não inclusão, mesmo assim a reclamação não merece procedência total. É que, com o advento da emenda constitucional 30 de 2000, que introduziu o artigo 78 no ato das disposições constitucionais transitórias, eu vou ler só o trecho do artigo 78, a cabeça do artigo. Os precatórios pendentes na data de promulgação desta emenda serão liquidados pelo seu valor real, em moeda corrente, acrescida de juros legais, em prestações anuais iguais ou sucessivas no prazo máximo de 10 anos. O parágrafo 4º desse mesmo dispositivo constitucional estabelece que o presidente do tribunal, em caso de omissão no orçamento, deverá determinar o sequestro de recursos financeiros da entidade executada suficientes à satisfação da prestação. Interpretando esse dispositivo constitucional, esse Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da reclamação 2330 de São Paulo, de relatoria do eminente ministro Celso de Mello, assentou, peço Vênia para ler só um pequeno trecho abro aspas, a nova modalidade de sequestro tratada na emenda constitucional número 30 de 2000 é aplicável tão somente aos créditos cujos pagamentos foram protraídos no tempo. Permitiu-se ao presidente do Tribunal de Justiça, a requerimento do credor, sequestrar a quantia suficiente à satisfação da prestação não paga no vencimento do prazo. Conquanto não estabeleça termo inicial para o pagamento parcelado, dúvida não remanesce quanto ao lapso máximo da moratória, o que leva à ilação de que o primeiro décimo devido teve de pagamento imposto para o final do exercício seguinte à edição da emenda constitucional 30 de 2000, ou seja, 31 de dezembro de 2001. Neste passo, a omissão verificada autoriza o sequestro de 5/10 do precatório, do crédito constante do precatório, relativo às parcelas vencidas em 31 de dezembro de 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005. Então, para concluir, espera que o pedido incerto nesta reclamação seja julgado totalmente improcedente. Em caso de não atendimento deste pedido, proponho em menor extensão a procedência parcial para manter o sequestro de 5/10 do valor correspondente ao precatório. Agradeço a Vossa Excelência. Retorna a palavra ao relator. Pois não, Excelência. Do exame dos documentos que formam os autos, infere-se que o pedido de sequestro se deu com fundamento no parágrafo 4º do artigo 78 do ADCT. E cito as folhas dos autos. Veja-se a propósito a seguinte passagem das informações da autoridade reclamada, aspas. Ora, com arrimo no artigo 78, parágrafo 4º do ADCT, e nos precedentes da Justiça do Trabalho, o presidente desembargador Aécio Sampaio Marinho determinou o sequestro dos recursos financeiros suficientes para adimplir a prestação. Fecho aspas. Muito bem. No julgamento da ADIM 1662, este Supremo Tribunal Federal tratou especificamente dos precatórios e dos pedidos de sequestro que têm o seu regime jurídico estabelecido no artigo 100 da Constituição. Em palavras outras, naquela oportunidade, esta Suprema Corte não examinou a possibilidade de ocorrer o deferimento de sequestros com base no parágrafo 4º do artigo 78 do ADCT. De outra banda, cumpre assinalar que no julgamento da prefalada ação direta, o que se discutiu foi a constitucionalidade de um ato normativo que disciplinava a expedição de precatórios de caráter alimentar. No caso em foco, porém, o débito da Fazenda Municipal é resultante de uma ação ordinária de cobrança, acumulada com perdas e danos, ajuizada pela PROEX, Projeto e Execução de Engenharia Limitada,
Daí porque me parece cabível trazer à colação o que restou decidido na reclamação 2330, medida cautelar, relator ministro Celso de Mello. Aspas. Tratando-se desse modo, na espécie de precatório de natureza não alimentar, regularmente constituída em face de ação ordinária de reintegração, cumulada com pedido de indenização e de perdas e danos, e devidamente parcelado nos termos do artigo 78, caput do ADCT, na redação que lhe deu a emenda 30/2000, revela-se legítimo o ato judicial que, considerando o vencimento do prazo constitucional, determina, nos termos do parágrafo 4º do artigo 78, o sequestro de valor pertinente à parcela devida e não liquidada, em tempo oportuno, pela entidade estatal devedora. Fecho aspas e cito, no mesmo sentido, as reclamações 2210, Celso de Mello, 2253, Carlos Veloso, 2211, Sepúlveda Pertence, 2328, Nelson Jobim e assim avante. Senhora Presidente, diante do exposto, diviso a ausência de identidade entre o presente caso e o paradigma invocado pelo reclamante e não tem outra saída que não seja julgar improcedente o pedido. Eminente relator, dá pela improcedência da reclamação. Eu peço vista, excelência. Pois não. Após o voto do relator, que julgava improcedente a reclamação, pediu vista ao ministro Eros Grau. Aguardam os demais. Ministro Marco Aurélio? Isso. Ministro Marco Aurélio, eu havia chamado esse recurso extraordinário, não tinha percebido, Vossa Excelência, havia ficado preso ali a um compromisso. Eu volto, então, a chamar o recurso extraordinário 418.376, de que é relator o ministro Marco Aurélio, recorrente José Adélio Franco de Moraes, recorrido o Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul. Após o voto, esse feito já veio a julgamento, está na seguinte situação. Após o voto do ministro Marco Aurélio, conhecendo e dando provimento ao extraordinário, dos votos dos senhores ministros Joaquim Barbosa, Eros Grau e César Peluso, conhecendo e negando provimento ao recurso, pediu vista dos autos o ministro Gilmar Mendes, ausente justificadamente, etc. Então, vista do ministro Gilmar Mendes, que tem a palavra. Trata-se de recurso extraordinário interposto por José Adélio Franco de Moraes, real nos autos da Operação Criminal 2003-05622, com fundamento na linha A do artigo 102.3 da Constituição, postulando reforma de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público, condenando o acusado sob o argumento de que, ainda que a Constituição Federal, ao cuidar do amparo à família, reconheça a união de fato, a exigência legal contida no artigo 107, inciso 7 do Código Penal não foi derrogada, razão pela qual a prova do concubinado não é suficiente para que se reconheça a extinção da punibilidade pretendida. E conclui a toda evidência, portanto, que não há razão para se extinguir a punibilidade do ora apelado, haja vista a gravidade da conduta, prática de estupro com violência presumida contra sua sobrinha, menor de 14 anos, inclusive engravidando-a, bem como a ausência de amparo legal. O argumento principal do presente recurso é o de que houve contrariedade ao disposto no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, uma vez que a decisão recorrida deixou de reconhecer a união estável entre homem e mulher como uma entidade familiar para os efeitos de aplicação da cláusula de extinção da punibilidade prevista no artigo 107, 7º do Código Penal. O ministro Marco Aurélio, eminente relator, votou pelo provimento do recurso extraordinário, reconhecendo a união estável no caso dos autos e equiparando-a ao casamento para fins de aplicação da hipótese de extinção de punibilidade prescrita no artigo 107, inciso 7º, do Código Penal, nos seguintes termos. A proteção visada não foi do agente em si, mas da família surgida. À época da promulgação deste, em 1940, não se cogitava da união estável, muito menos de previsão constitucional, revelando-a inexistente óbice ao casamento, protegida pelo Estado. Os avanços da sociedade e os novos ares vividos desaguaram na norma do artigo 226 do Diploma Maior de 1988, estável entre homem e mulher como entidade familiar, sinalizando-se quanto à conversão em casamento, para tanto devendo a lei dispor a respeito, incentivando-a. Há de se admitir que a realidade levou ao agasalho
no texto constitucional da união estável, alçando-a a patamar que, embora distinto do relativo ao casamento, é própria à proteção do Estado. Existente, tem-se a família, figurando-se esta com a mesma dignidade merecedora de atenção, como se casamento houvesse, sendo, repita-se, a base da extinção da punibilidade. Indaga-se: é possível abandonar, nesse contexto, a interpretação sistemática, a interpretação analógica, no que esta visa beneficiar o agente, o acusado, o fato de o inciso 7º do artigo 107 do Código Penal fixar como causa de extinção da punibilidade o casamento do agente com a vítima nos crimes contra os costumes, exclui a consideração do preceito medular do parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição Federal. A resposta de Sua Excelência é desenganadamente negativa. Descabe cogitar de preservação da união estável a ser protegida pelo Estado quando se substitui decisão absolutória do juízo por condenatória a pena de 7 anos de reclusão em regime integralmente fechado, dissolvendo-se, cumprido o decreto condenatório à entidade familiar formada. O ministro Joaquim Barbosa divergiu do relator, negando provimento ao recurso extraordinário por 2 argumentos principais: que somente o casamento regularmente celebrado teria o condão de extinguir a punibilidade no caso, as circunstâncias específicas do caso, que na sua avaliação são terríveis, tendo em vista que envolve estupro de uma menina de 9 anos de idade. Acompanhando a divergência, o ministro César Peluso também votou pelo desprovimento do recurso, afirmando, em síntese, que uma criança de 9 ou 10 anos não tem a mesma consciência de uma pessoa adulta para distinguir entre o discurso do carinho e o discurso erótico, de forma que a absolvição do crime de estupro, na hipótese, representaria uma agressão ao processo de formação da própria personalidade humana. São palavras do ministro César Peluso. Diante desse fato, e do meu ponto de vista, parece que a idiosincrasia não era apenas minha, mas foi agora assumida pelo legislador. Peço vênia ao ministro Marco Aurélio para negar provimento ao recurso, anunciando aqui a mudança na legislação. O ministro Eros Grau, em seu voto, apresentou pelo menos 2 argumentos para acompanhar a divergência: não cabimento da interpretação analógica em matéria penal, a não caracterização da família que merece a proteção do Estado nos termos do comando constitucional em discussão, para a hipótese que começa com uma violência contra uma menina de 9 anos e aparentemente prossegue com mais violência ainda. E continua: não é seguramente a família da qual nasce a sociedade civil e depois se realiza, como supre a solução ao Estado. Nem ela é, na minha pré-compreensão, diz Eros, aquela família que deva ser preservada a partir dos valores constitucionais. Por fim, também foi objeto de consideração, em parte do ministro Celso de Mello, o fato de ter sido revogada pela Lei 11.106 a hipótese de extinção de punibilidade, mas a questão não era relevante para o deslinde do tema. O que justifica o meu pedido de vista, senhora presidente, é a preocupação com a hipótese concreta em que ocorre a discussão dos presentes autos. Uma menina da idade entre 9 e 12 anos que mantém relações sexuais com seu tutor legal, então marido de sua tia, com quem ela vivia desde os 8 anos. Essas informações estão explicitadas na decisão recorrida, que reproduz o depoimento da vítima na fase policial. Não há dúvida de que uma questão jurídica central trazida para o exame da Corte, no presente recurso extraordinário, é a equiparação do Instituto da União Estável ao casamento para efeitos da aplicação da hipótese de extinção de punibilidade prevista no artigo 107, 7º do Código Penal. Mas também revela-se necessário investigar uma questão prévia a esta, se a situação concreta apresentada no caso pode ser considerada união estável para os fins do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, ou seja, qual o bem da vida que juridicamente é protegido pela norma constitucional incerta nesse dispositivo. Como sabemos, o 226 ressalta que a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. E o parágrafo 3º do artigo 226 destaca que, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Notório que a sua finalidade é proteger a instituição família como célula básica da sociedade, independentemente de ser fruto de uma união oficializada perante o Estado, casamento civil ou de uma união estável. Por interpretação sistemática, é preciso registrar que a própria Constituição constrói o conceito de família, enfatizando no seu
8º do artigo 226, que o Estado assegurará assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Ora, se é dever do Estado proteger a família, também é seu dever, conforme preceituado no artigo 227, assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Assim, o que parece essencial destacar na discussão posta é o fato de se tratar de uma situação fática propriamente repugnante. Uma criança confiada a um tutor que, em flagrante abuso de sua autoridade, manteve com ela relações sexuais desde que esta tinha 9 anos de idade. Cuida-se, em verdade, de permanente coação psicológica e moral a uma criança submetida pela sua condição de vida à exploração, crueldade e violência por parte daquele que tinha o dever de protegê-lo contra esses males. Não se pode olvidar o fato de tratar-se, no caso, dos autos de uma menina de 12 anos, engravidou-se, após manter relações com o marido de sua tia, seu tutor legal, desde os 8 anos de idade, como já foi ressaltado. O fato dessa adolescente, depois de ter o filho, vir a juízo afirmar que vive maritalmente com seu opressor, não pode ser considerado como hipótese típica de perdão, extinguindo a punibilidade nos termos do artigo 107.7 do Código Penal, a meu ver. A união estável, que se equipara a casamento por força do artigo 226, parágrafo 3º da Constituição, é uma relação de convivência e afetividade que homem e mulher de idade adulta, de forma livre e consciente, mantêm com o intuito de constituírem família. Não se pode equiparar a situação dos autos a uma união estável, nem muito menos, a partir dela, reconhecer, na hipótese, um casamento para os fins da incidência do artigo 107.7 do Código Penal. De outro modo, está-se a blindar, por meio de uma norma penal benéfica, situação fática indiscutivelmente repugnada pela sociedade, caracterizando-se típica hipótese de proteção deficiente por parte do Estado num plano mais geral e do Judiciário num plano mais específico. Eu, inclusive, faço depois considerações sobre esta questão à luz da proporcionalidade, citando até 2 trabalhos de nossos eminentes colegas, o professor Lênio Streck e o professor Ingo Sallet, sobre a proteção insuficiente, a ideia da Untermaß Verbot. E assim, senhora presidente, eu concluo que, para além da costumeira compreensão do princípio da proporcionalidade como proibição de excesso, há uma outra faceta desse princípio, a qual abrange uma série de situações, dentre as quais é possível destacar a dos presentes autos. Conferir à situação dos presentes autos o status de união estável, equiparável a casamento para fins de extinção da punibilidade, não seria consentâneo com o princípio da proibição, da proteção deficiente ou da proteção insuficiente. Isso porque todos os poderes do Estado, dentre os quais, evidentemente, está o Poder Judiciário, estão vinculados e obrigados a proteger a dignidade das pessoas, sendo este mais um motivo para acompanhar a divergência instaurada a partir do voto do ministro Joaquim Barbosa. Assim sendo, senhora presidente, a decisão recorrida ao condenar o ora recorrente pela prática do crime de estupro, deixando de acolher a tese de que ocorrer a hipótese do inciso 7º do artigo 107, não infringiu, a meu ver, a norma constitucional prescrita no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição. Assim, com as vênias devidas, e de estilo ao ministro relator, nego o provimento ao recurso extraordinário, acompanhando a divergência. Eu creio que o ministro Carlos Brito não havia manifestado voto ainda. Creio que não. Eu, pelo menos, não tenho essa Eu anotação também aqui. não tenho lembrança de haver Vossa votado. Excelência estava presente à sessão? Não sei nem se eu estava Vossa presente. Excelência talvez estivesse ausente. Carlos Brito estava ausente. Tá. Sente-se suficientemente esclarecido? Sinto-me, sinto. Então, a palavra com Vossa Excelência. Eu peço vênia ao ministro Marco Aurélio para acompanhar o voto, agora proferido pelo ministro Gilmar Mendes, na linha da divergência iniciada com o voto do ministro Joaquim Barbosa. Também entendo, ministro Gilmar Mendes, que, no caso, no confronto de 2 artigos constitucionais relevantes, o 227 deve prevalecer sobre o 226. O de que se trata, na verdade, é do dever do Estado, da família, da sociedade, né, de proteger, de assegurar a criança ou adolescente, diz a Constituição, com absoluta prioridade. Esse adjetivo absoluta também me parece
de muita importância, colocando, sobretudo, a criança e o adolescente a salvo desse tipo de violência perpetrada por um tutor de uma criança a partir de 8 anos de idade, antes, portanto, da sua primeira menstruação, a manter com ele, o tutor, relação carnal. De outra parte, quando a Constituição fala da proteção do Estado, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, na linha do voto do eminente ministro Peluso, está na pressuposição de se tratar, né, de pessoas capazes de, já com uma estrutura psicológica razoavelmente formada, e capazes de manifestar uma vontade livre, consciente. Não é o caso de uma menina que, a partir dos 8 anos de idade, começou a sofrer esse tipo de violência extrema. De sorte que eu peço vênia, reitero ao ministro Marco Aurélio, para acompanhar a divergência iniciada com o voto do ministro Joaquim Barbosa, não sem antes dizer que o voto do ministro Gilmar Mendes, agora proferido, me causou a melhor impressão. Eu não teria o menor receio de dizer que se trata de um voto primoroso, verdadeiramente emblemático no tema, na matéria. Ministro Marco Aurélio. Presidente, não retomaria a palavra, não fosse a participação de integrantes da Corte, já agora na conclusão do julgamento, que não ouviu o voto que proferi na assentada anterior. Realmente, o pano de fundo é condenável. Ninguém encampa a ideia de que se possa abusar de uma criança de 8 a 9 anos. Mas o meu voto não leva em consideração esse fato. Ou melhor, o meu voto dá consequências a esse fato, considerada a circunstância de o agente, posteriormente, engravidando a menor, a partir de uma época em que foi possível a gravidez, veio a manter a união estável com essa menor, sem um obstáculo ao casamento, ou seja, sem que a relação retratasse concubinato ao invés de retratar a união estável. O que nós temos? Nós temos uma realidade que não pode ser colocada em segundo plano. A vítima em si hoje, ela compõe o que se pode, no campo da generalização, denominar como uma família. Ou seja, o agente provê a subsistência não só da vítima, como também do filho nascido ou filha nascida, e mantém a união estável. Nós tivemos, o ano passado, um retrocesso normativo no que se alterou o Código Penal para expungir-se a extinção da punibilidade em caso de estupro, considerado casamento. Para mim, foi um retrocesso. Também não. E seria o caso de se indagar: interessa à sociedade como um todo desfazer, a esta altura, considerado fato pretérito, a união estável existente, condenando o agente a cumprir uma pena em regime exclusivamente fechado, retirando do seio da família, inviabilizando o sustento da própria vítima e do filho nascido? A resposta para mim é negativa. O que considero a esta altura não é a circunstância em que é ocorrido o abuso, em que é ocorrido o estupro. O que considero a esta altura é o fato, considerada a lei de regência,
que, para mim, deságua na extinção da punibilidade. Não houvesse ele, né, caminhado no sentido de assumir a responsabilidade pelos próprios atos, não houvesse ele, né, caminhado no sentido de formar o que apontei como núcleo familiar, passando a viver em união estável, como consta do acordo proferido com a própria vítima, e mantendo o filho que nasceu daquela relação realmente espúria, não teria a menor dúvida em concluir como concluiu a dissidência, o ministro Joaquim Barbosa e os demais ministros que o acompanharam. Mas a situação concreta não é essa. A situação concreta é que se tem realmente uma união estável e que, considerada a ordem natural das coisas, considerados os ditames constitucionais, né, diante dessa união estável, que parada, portanto, sem igualização, mas protegida pelo Estado e em vigor quando do acontecimento a norma do Código Penal alusiva à extinção da punibilidade, não há como, a meu ver, né, deixar de acolher o pleito formulado e, portanto, não há como deixar de prover o recurso. Foram essas as razões que me levaram, né, sem aqui encampar o procedimento condenável inicial, me levaram a concluir pelo conhecimento e provimento do recurso. Ministro Celso de Mello. Senhora presidente, o acórdão objeto desse recurso extraordinário reconhece uma situação de fato que é inequívoca. E a situação de fato que é inequívoca consiste na existência entre um homem e uma mulher de relações não eventuais, mas, ao contrário, caracterizadas por um estado de pública, duradoura convivência, e de que resultou a concepção e também o nascimento de uma criança. A Constituição dispensa uma especial proteção à família, cujo fundamento não reside mais hoje no nosso sistema de direito constitucional positivo, apenas no casamento civil ou no casamento religioso com efeitos civis, mas hoje há outros núcleos ou comunidades reconhecidos explicitamente pela Constituição, como passíveis dessa mesma e especial tutela constitucional. De um lado, a união estável, e, de outro lado, a própria comunidade monoparental. No caso, estamos em face de uma união estável que se estabeleceu entre um homem e uma mulher. Compreendo as razões, aliás, excelentemente expostas agora no douto voto proferido pelo eminente ministro Gilmar Mendes, quando, inclusive, traz à colação essa distinção muito importante que é preciso realmente ter em consideração. Quer dizer, o sistema constitucional brasileiro não deve apenas estabelecer normas ou permitir interpretações que conduzam à proibição do excesso, mas também que se reconheça a própria inconstitucionalidade do tratamento insuficiente ou do tratamento deficitário de certos valores constitucionais. Daí a chamada vedação ou proibição da insuficiência, a que se referiu o ministro Gilmar Mendes e que constituiu objeto de um excelente comentário, acho que do magistrado Sarlet, não é? A respeito da questão, se não me engano, do aborto
quando ele faz considerações a propósito de decisões do Tribunal Constitucional Federal alemão. Não é? Quer dizer, de um lado há a proibição do excesso, mas, de outro lado, também a proibição da insuficiência. Mas, no caso concreto, eu não posso deixar de considerar a existência dessa situação de fato a que se referiu o eminente ministro Marco Aurélio. Há, na verdade, isto foi soberanamente reconhecido pelo Tribunal de Jurisdição Ordinária, há um estado de pública e permanente e duradoura convivência, e que faz, que torna passível e invocável, passivo de proteção e invocável a tutela constitucional do Estado. Por isso, senhora presidente, ainda que tenha ocorrido uma superveniente derrogação do inciso 7º do artigo 107 do Código Penal, como se cuida de uma norma penal benéfica, nós estamos em face do princípio da ultratividade da lei penal, norma penal benéfica derrogada, mas que se aplica aos fatos que se consumaram sob o seu domínio normativo. Então, consideradas essas peculiaridades e tendo em vista esses aspectos que evidenciam a existência na espécie de uma união estável, eu peço vênia para, acompanhando o eminente ministro, o relator, o ministro Marco Aurélio, conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário. Senhor presidente, vocês me permitem? Pois não. Eu não vou reabrir o debate, mas, além dessas outras razões que foram dadas, o que me impressionou neste caso é que a situação, de fato, me parecia incapaz de ser reduzida à mesma situação do casamento, porque ela não teria idade núbil, era uma criança, praticamente, isto é impossível pensar numa equiparação diante dessa impossibilidade, isto é impossível que ela se casasse. Incapaz de consentir. Incapaz de consentir, era uma criança. Me lembro a própria gravidez e a convivência em união estável é posterior ao estupro. Isso. Não é? A partir dos 12 anos é que se deu. 12 anos de idade, ela deu à luz com 12 anos de idade. Foi quando ela depôs em juízo, 2001, 12 anos de idade. Na verdade, tanto o antigo Código Civil como o vigente Código Civil, mesmo numa situação como essa, em que não há, digamos, essa idade núbil ainda, você permite, excepcionalmente, a autorização judicial, Sim, mas ainda que com separação de corpos. Sim, mas se depende for o da caso. autorização judicial, que Sim, o juiz mas considere a lei as permite, condições. A lei civil permite. Sim, mas... Quer dizer, ela não impede o casamento, mas pode até determinar, se for o caso, se a mulher não for capaz de suportar os ônus do matrimônio, expressão do velho Código Civil, quer dizer, permite-se, inclusive, a autorização com as consequências de separação de bens e também de separação de corpos, excepcionalmente. Não, mas o que me pesa... E aqui sobreveio, é claro, em momento posterior, é que se formou esta união. Quer dizer, hoje, eu não sei quantos anos tem a vítima, mas no momento da interposição, acho que do recurso ordinário, teria 14 anos. É por aí. Quando depois tinha 12 anos, 2001. 12 anos de idade. E quando Isto é, começou e a o violência, problema tinha da 8 anos de autorização idade, havia sido é deixada gravíssimo, pelos porque no pais na casamento residência existe de essa tios por possibilidade que não absoluta existe na união miserabilidade, estável. Celso. Isto é, no casamento, o juiz verifica, no caso, diante das condições, inclusive psíquicas, não apenas físicas, mas psíquicas da menor, se pode ou não autorizar. E isso não existe na união estável. Esta é a diferença grave. E se analisa todo o quadro existente, na verdade, é quase que um estado de submissão. Exatamente, Né? quer dizer, não tem nem condição Mais de de sair isso, daquela- escravidão sexual. Sair da porque condição de... É como né? se fosse raptor, Ministro Brito observava raptada, aqui que Escravidão poder do sexual. raptor, que o Código Civil Não há- nunca não há- permitiu que fosse feito casamento. Diante de todas as circunstâncias. A que preço essa união se mantém? Não é uma verdadeira rendição da menor? Exatamente, não tem condição de reagir, não tem condição de reagir. reagir. Isso me Depois impressiona, depois prefeito o Jean. agente revelou uma tamanha perversão moral que Mas livrar isso- essa isso- adolescente agora, da isso não- convivência com Agora, a ele. despeito, é claro, parece o um grande bem. quadro não é, como o próprio relator reconhece, Não, ele não é reconhece, dos mais recomendáveis.
Mas, quer dizer, o fato é que, a despeito da pouca idade, que já não existe mais, mas também, quer dizer, o Código Civil, mesmo cuidando-se do casamento, quer dizer, estabelece regra que já existia no Código de 16, no sentido de que, por motivo de idade, não se invalidará o casamento de que tenha resultado gravidez. É o que diz ainda hoje, repetindo velha regra, o artigo 1551. Mas são sempre regras protetivas. Sim, ministro regras Celso. protetivas. São sempre regras Hoje- protetivas, não para exculpar de penalidade. Mas essa era uma consequência, eu diria, penal necessária na época, quando ainda vigorava o inciso 7º do artigo 107 do Código Penal. Agora, o fato é que hoje existe esta união estável. São relações não eventuais, públicas, contínuas, duradouras, cujo estabelecimento sobreveio, enfim, à prática delituosa. O não reconhecimento da causa extintiva da punibilidade, mediante a aplicação do princípio da ultratividade da lei penal benéfica, levaria, possivelmente, à dissolução dessa comunidade familiar. E essa é uma consequência que seria socialmente prejudicial a ambos, à vítima e ao recorrente. Ministro, mas eu tenho até dúvida, se este é uma comunidade que deveria subsistir. Eu até tenho dúvida. Se examinar Então, caso por patológica- caso, submeter, verificar se isto consultaria ao princípio da dignidade da pessoa humana manter uma pessoa nestas circunstâncias dentro de um casamento, de uma união estável, de qualquer. Nem sei se isso deveria subsistir mesmo. Exatamente o que eu disse, né? O agente revelou um grau de perversão. Nem Moral. nem quero fazer nenhum juízo a respeito do Não, comportamento mas eu quero dizer dele. que livrar Mas eu adolescente- estou preocupado com a situação dessa criança, praticamente. Livrar adolescente da convivência com tal pessoa é um bem. Ela vai experimentar O certamente processo de formação uma de sensação personalidade liberdade. dela já está deformado. Agora pode submetê-la a uma psicanálise de 20 anos para ver se conserta. Vossa Excelência, então, dá provimento acompanhando o relator. Ministro Sepúlveda Pertença. Senhora Presidente, o princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica impõe que o caso seja examinado à luz do Código Penal, com completa abstração das razões pelas quais a Lei 11.106 de 2005 veio a abolir essa causa extintiva de punibilidade pelo casamento, que o eminente relator considera deva estender-se à hipótese de união estável. E por isso, também eu peço vênia a divergência já majoritária para aderir ao voto do eminente relator com as luminosas achegas que acaba de trazer o voto do ministro Celso de Mello. Creio que efetivamente se estão confundindo duas situações. Uma, o próprio crime. Outra, a situação posterior de convivência mora e uxório, boa ou não me cabe julgar. E não me cabe julgar, senhora presidente, porque o sistema do Código Penal, à luz do qual o caso concreto há de ser examinado, não fez nenhuma distinção em relação às circunstâncias do crime cuja punibilidade, crime contra os costumes, cuja punibilidade determinava se extinguisse com a união entre o agente e a vítima. Basta considerar que no Código já está previsto, como causa especial de aumento da pena,
não só as relações familiares, stricto sensu, entre o agente e a vítima, mas especificamente a situação do tutor. E, não obstante, a causa extintiva de punibilidade incidia. Por isso, eu acompanho... Não está preso. Eu... Sim. Eu acompanho o eminente relator, deixa eu ver. Senhores ministros, eu peço vênia ao eminente relator e também aos colegas que o acompanharam para seguir na linha da divergência, negando provimento ao recurso. Basicamente porque não posso assimilar a situação presente nos autos a uma união estável, porque um dos partícipes, no caso uma menina de 9 anos, evidentemente, que não poderia praticar qualquer dos atos da vida civil, também não tem condições de validamente consentir na formação dessa dita união estável. Por isso, eu acompanho a divergência e nego provimento ao recurso. Presidente, Sim? pela ordem. Pois não, ministro. Presidente, a sentença proferida pelo juízo implicou a absolvição e houve a interposição do recurso pelo Ministério Público, vindo o colegiado a reformar essa sentença para impor à hora recorrente a pena de 7 anos de reclusão e colando ao cumprimento dessa pena o regime integralmente fechado. Defronto-me com uma situação concreta em que vislumbro, ante como sustentei em processo pendente de conclusão do julgamento, a inconstitucionalidade da lei relativa aos crimes hediondos, quanto à imposição do regime integralmente fechado, constrangimento ilegal. E, por isso, acionando o Código de Processo Penal, eu propugno a concessão da ordem de ofício para que o regime seja inicialmente fechado, afastado o óbice a progressão. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência tem aí registro nos autos, o réu se encontra preso? Não, ele não está preso. Não está preso. Não há notícia da prisão. Não está preso? Não houve a determinação de imediata expedição do mandado de prisão. Então, por que a pressa de desde logo conceder os esse autos habeas corpus? originais estão aqui, né? E apenas realmente se determinou o lançamento, né, do nome do réu naquele rol que nós nunca vimos, que é o rol dos culpados. Ministro Marco Aurélio, eu pondero a Vossa Excelência... Tem uma ordem, espeça-se de imediato, um mandado de prisão em desfavor. Agora, não sei, não me lembro da notícia do cumprimento do mandado de prisão. Eu pondero a Vossa Excelência, ao que tudo indica, está para ser julgado ainda esse mês essa questão da progressividade dos delitos hediondos. Sim. Está, pelo menos consta da pauta. No habeas. O réu, Vossa Excelência, não tem sequer notícia de que ele tenha sido preso. Não, houve determinação, e houve determinação de ser expedido, o mandado de prisão. Agora, não há notícia da execução desse mandado, né? Não há, eu acho que não há nem cópia, porque o processo principal também está aqui, eu penso que não houve o acionamento, né, dessa cláusula do acórdão proferido. Deixa eu ver se há. Coordenadora de Recursos Especiais, Procurador de Justiça. Ele não está preso. Não está preso. Não há notícia da prisão. Eu, então, proponho que se aguarde o julgamento definitivo da questão de direito, que se fará ainda esse mês e, na sequência, o relator mesmo poderá deferir o habeas corpus. Sim, então fica o julgamento sem conclusão nesse ponto. Se assim os colegas entenderem. Eu, em particular, seguiria o ministro Marco Aurélio, porque o fato é que a primeira turma vem concedendo e, monocraticamente, os seus membros
O ministro Gilmar também vem levantando esse óbice. Bem, Em termos de eliminar, Eu Eu afastaria logo esse óbice. Para nós. qual é o óbice que você quer afastar? Não há o problema de Da afastar o progressão óbice, do porque ele não regime. está preso. Então, não tem nenhum dia de coisa. Apenas seria para conceder, para alterar o regime. Então, isso realmente pode aguardar a decisão definitiva, porque não há sequer iminência de... desde que não haja baixa do processo. Será que ele Sim, não mas está preso? se ele for preso, ele terá que cumprir. Né? Ele terá que cumprir Pelo menos um sexto. o sexto em regime fechado. Não há essa. Não há essa pressa. Já está pautada a Já. continuidade. Para esse mês. Semana que vem, me informa o secretário. Na Adia semana a que vem conclusão. deliberaremos. Senhores ministros, então eu proclamo o resultado para definir que o tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso, vencidos os ministros Marco Aurélio, relator, Celso de Mello e Sepúlveda Pertence, que davam provimento ao recurso. Sendo essa proclamação, pediria a Vossa Excelência que consignasse que propugnei a concessão de habeas de ofício. Peço a taquigrafia que faça constar que o relator ministro Não, mas Marco eu acho que Aurélio... Com a proclamação, porque com a proclamação, o que é que nós teríamos como consequência? Sem a notícia sequer da proposta de concessão de habeas de ofício, o processo baixará, Ori. A sugestão da presidente é E que se ficará, no aguarde caso, para com- decidir isso. Até a respeito, próxima aqui semana, conclui ministro esse Barbarella. julgamento. A questão Presidente. de ordem fica aberta. Então, Redação vamos do consignar que a questão de ordem fica aberta, eu concordo plenamente. Certo? Vamos consignar na Para a certidão. próxima sessão. Tá bem, tá bem. Eu dizia a taquigrafia que o ministro Marco Aurélio propôs a concessão de habeas de ofício para que para que o condenado inicie o cumprimento da pena no regime fechado. O tribunal deliberou que esta questão de ordem trazida por Sua Excelência será objeto de deliberação na próxima semana, no julgamento do HC número 82.959, ocasião em que se decidirá a questão de direito envolvida. O acordo. Lavrará o acórdão deste recurso extraordinário o ministro Joaquim Barbosa, que liderou a divergência vencedora. Senhores ministros, chamo a julgamento, sendo relator o ministro Joaquim Barbosa, o agravo regimental no mandado de segurança 25.325, do qual é agravante Leogildo de Souza Charpinel e agravado o presidente da República. Com a palavra, Sua Excelência. Senhora Presidente, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Leogildo de Souza Charpinel, em face de ato do Presidente da República, que declarou de interesse social para fins de reforma agrária o imóvel rural denominado Fazenda São Domingos, situado no Estado de Minas Gerais. As informações foram prestadas. As folhas 527 e 532 manifestou-se o Procurador-Geral da República pela denegação da segurança. Posteriormente à instrução do processo, ou seja, em 29 de junho de 2005 e também em 1º de agosto de 2005, pretendeu o impetrante aditar a inicial e juntar novos documentos comprobatórios de seu direito. Eu indeferi os requerimentos nos seguintes termos, aspas, o mandado de segurança é remédio constitucional destinado à proteção do direito individual coletivo, líquido e certo. Segundo Eli Lopes Meireles, em sua obra Mandado de Segurança, direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu
reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é o comprovado de plano. Em outras palavras, a petição inicial do mandado de segurança deve necessariamente vir instruída com todos os documentos que demonstrem a certeza e liquidez do direito do impetrante. No presente caso, quer o impetrante, após as informações e a oitiva do Ministério Público Federal, juntar novas provas, trazer novos documentos do pedido feito na inicial e ver deferida a medida liminar. Inviável, contudo, a pretensão do impetrante na fase em que se encontra o processo, uma vez que já foram prestadas as informações e o Procurador-Geral da República já se manifestou, estando os autos conclusos para decisão. Ante o exposto, eu indefiro o pedido. Inconformado, o impetrante interpõe agravo regimental, sustentando em suas razões que os documentos apresentados são provas essenciais à comprovação de seu direito líquido e certo, tendo sido produzidos após a impetração do mandado de segurança, razão por que devem ser admitidos no presente processo. É o relatório. O relator? Autoriza? Pois não. Excelentíssimo senhor presidente, no dia 10 de janeiro deste ano, o eminente juiz federal, doutor Wellington Militão dos Santos, ele sentenciou no processo conexo a esse mandado de segurança, concluindo que a fazenda, objeto da desapropriação, é produtiva. Então, eu tenho aqui em mãos a sentença, numa ação cautelar, que homologa o laudo que confere à fazenda o status de produtiva. Então, isso eu faço requerimento para que seja juntado por linha no processo e, consequentemente, que o Tribunal Pleno conceda liminar face a este fato novo, relevante, de que nós temos aí uma prova da imunidade. O tribunal está esclarecido, doutor. Eminente relator. Como bem esclarece o ilustre advogado, ele pretende juntar, neste momento processual, ou seja, 8 meses após o fim da instrução do mandado de segurança, ele pretende juntar aos autos essa prova colhida num processo, numa ação cautelar ajuizada paralelamente. Eu indefiro, como, aliás, indeferi já uma vez. Profiro o meu voto. Requero o agravante, após a completa instrução do processo, que sejam admitidos aos autos os seguintes documentos: laudo agronômico judicial de classificação da terra, petição de acordo do INCRA, no qual a autarquia confessa no feito da ação civil pública número 2000, número tal, que a desapropriação do imóvel do impetrante visa devolver terras aos grandes fazendeiros da região, extrusados quando da devolução das terras indígenas massacales. Fecha aspas. Consoante a doutrina e jurisprudência dominante no mandado de segurança, as provas devem existir e ser apresentadas no momento da impetração. Não é essa a hipótese dos autos, como eu já frisei. Eu estou, portanto, negando provimento ao agravo regimental. Ministro Eros Grau. Superveniente. Há um fato superveniente que é relevante. O objeto do agravo regimental que está em mesa é justamente o pleito. É o indeferimento da juntada desses documentos. São vários pedidos. Não tem esse documento, essa sentença é. A sentença é de janeiro deste ano. Sim, não, isso ele deve requerer ao relator. Esses documentos... Esse não foi ainda requerido. Os documentos anteriores... Não, aí é sobre laudos. Laudos. Evidentemente, não cabe mandar. Juntar posteriormente. Essa decisão é transitada em julgado? Eu não sei. Essa decisão eu não tive ainda conhecimento. Ele esclarece que ela foi proferida agora. Eu creio que o requerimento oral feito pelo ilustre advogado deve ser encaminhado ao relator, porque não é objeto desse agravamento. Não é objeto, isso não é objeto. A sentença não é objeto. Aí aguardamos a decisão do relator.
com relação a esse segundo. Eu acompanho o voto do ministro Joaquim Barbosa. Ministro Carlos Brito. Na mesma linha. Ministro César Peluso. Também, senhor presidente, até para o relator avaliar se houve trânsito julgado, se é um fato certo, se é um fato duvidoso. Se é caso de suspender, Suspendeu, como não, suspendemos já em submeter ao relator. havia uma ação. Submeter a questão ao relator. Ministro Gilmar. Da mesma forma. Ministro Marco Aurélio. Quanto ao agravo regimental, eu desprovejo, né? E a questão suscitada da tribuna, eu penso que o relator também concorda em Eu vou examinar, examiná-la. ele vai submeter a mim. Hein? Vai requerer a juntada. É, apenas Vai requerer encaminha. juntado. Eu já considero os requeridos aqui e encaminho ao seu relator. Encaminhe simplesmente ao relator. É como pronuncio. Ministro Celso. Ministro Sepúlveda pertence. Também eu estou de acordo com o relator. O tribunal, por unanimidade, negou o provimento ao agravo. Ministro Eros Grau, Vossa Excelência pediu vista do mandado de segurança número 24.484, de que é relator o ministro Marco Aurélio. Impetrante é Benjamin Rampeloto e outro, impetrado o presidente da República. Até agora, só um minutinho, até agora o ministro relator, Marco Aurélio, concedia a ordem, Vossa Excelência pediu vista e todos os demais aguardam. Senhor presidente, os impetrantes buscam anulação de decreto do presidente da República que declarou de interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado Fazenda Boa Esperança, situado na Chapada dos Guimarães. Iniciado o julgamento, o relator, ministro Marco Aurélio, concedeu a ordem para declarar a nulidade do decreto presidencial e do processo administrativo de desapropriação, a fim de que o INCRA aprecie a defesa apresentada pelos impetrantes após a conclusão do laudo de vistoria preliminar. O relator considerou que o prazo de 15 dias para a impugnação do laudo teve início a partir da juntada do aviso de recebimento aos autos do processo administrativo, não da data do recebimento da intimação. Os demais argumentos apresentados pelos impetrantes foram rejeitados. Na sessão de julgamento, o ministro Sepúlveda pertence afirmou que o prazo para impugnação deve ser contado da data consignada no aviso de recebimento, AR, não da sua juntada aos autos. Argumentou que a regra geral para a contagem de prazos constantes do Código de Processo Civil deve ser afastada em razão das peculiaridades do procedimento administrativo em questão, vez que o laudo da vistoria realizada pelo INCRA é encaminhado com a notificação. O argumento sustenta-se no fato de o eventual recorrente dispor, desde a ciência do laudo, dos elementos necessários para a elaboração do seu recurso. Estou de acordo com os esclarecimentos prestados pelo ministro Sepúlveda pertence e peço vênia ao ministro Marco Aurélio para abrir a divergência. O prazo para recurso deve ser contado da data do recebimento da notificação, que vem acompanhada de cópia do relatório agronômico, possibilitando a imediata elaboração de eventual impugnação. Esta Corte, no julgamento do mandado de segurança 23163, relator Otávio Galotti, decidiu que as regras do artigo 241 do CPC não se aplicam ao processo administrativo. Esse entendimento foi também acolhido, a contrário senso, no RE 95579, relator o ministro Aldir Passarinho, em que a segunda turma desta Corte decidiu que o prazo para recurso administrativo não poderia ser contado da intimação se o recorrente ainda não tivesse conhecimento dos fundamentos da decisão recorrida. No caso presente, a situação é oposta, vez que a intimação recebida pelos impetrantes vem efetivamente acompanhada de cópia do relatório. Deve ser afastado, outro sim, a alegação de que o recebimento da notificação por empregada doméstica que presta serviço na residência dos impetrantes teria prejudicado o seu direito de defesa. A notificação para a realização da vistoria, artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 8629, não se confunde com a notificação para a apresentação do relatório agronômico de fiscalização. A notificação que antecede a realização da vistoria
dá ciência ao proprietário do processo administrativo instaurado para aferir os graus de aproveitamento e produtividade do imóvel rural. Por sua vez, o artigo 5º da norma de execução 10 de 2001 do INCRA, vigente à época dos fatos, determina apenas o encaminhamento das cópias ao proprietário preposto ou representante legal através de correspondência com aviso de recebimento. Basta, portanto, a prova de que a comunicação foi encaminhada ao endereço do proprietário ou outro por ele indicado, de modo que o aviso de recebimento simples atende à exigência. Note que os impetrantes não negam o recebimento da notificação, limitando-se a alegar que a comunicação foi recebida por empregada doméstica que presta serviço na residência dos impetrantes, mas foi recebida. Afasto, portanto, as alegações de nulidade da notificação. Nos demais pontos, acompanho o voto proferido pelo eminente ministro Marco Aurélio. A alegação de que o imóvel foi invadido por movimento popular não prejudica a expedição do decreto expropriatório. O esbulho deve ser significativo, de modo a interferir na produtividade do imóvel, devendo ocorrer antes da vistoria realizada. No caso, a invasão, estou citando o precedente, a invasão ocorreu, no caso, posteriormente à vistoria, razão pela qual não se aplica ao caso disposto no artigo 2º, parágrafo 6º da Lei 8629. Também não merece prosperar os argumentos dos impedrantes do que concerne aos efeitos do recurso administrativo. O artigo 61 da Lei 9784 determina que os recursos sejam recebidos no efeito meramente devolutivo. Conforme destaquei em voto vista no MS 24764, a prática imediata do ato administrativo subsequente, expedição do decreto pelo Presidente da República, resta prontamente autorizada, sem que o recurso produza suspensão de efeitos. Por fim, a expedição de decreto, ademais, não representa risco à garantia constitucional da propriedade, já que apenas declara o imóvel de interesse social para fins de reforma agrária, consubstanciando mera condição para a propositura da ação de desapropriação. A perda do direito de propriedade ocorrerá tão somente ao cabo da ação de desapropriação com o pagamento da indenização. Nesse sentido, recente jurisprudência do tribunal, no mandado de segurança 24163, relator exatamente, precisamente, o ministro Marco Aurélio. Aliás, nesse ponto, eu estou concordando com o seu voto, com o voto de Vossa Excelência. Por fim, a impossibilidade de ilação probatória, que em mandado de segurança torna insuscetível de apreciação a questão relativa à produtividade do imóvel rural, conforme precedentes também. De modo que eu peço vênia para, divergindo, denegar a ordem postulada no presente mandado de segurança para manter os efeitos do decreto do Presidente da República. O ministro Marco Aurélio só deferia com relação ao problema do AR. Do AR. Como vota o ministro Joaquim Barbosa? Eu peço vênia, ministro Marco Aurélio, eu para acompanhar o ministro Eros Grau na divergência. Como vota o ministro Carlos Brito? Também eu concedo a segurança na linha do voto do ministro Eros Grau. Denega. Vossa Excelência Momentinho, MS, denego a segurança na linha do voto do eminente ministro Eros Grau, pedindo vênia ao ministro Marco Aurélio. E lembrando que, em matéria de contagem de prazo em processo administrativo, o artigo 66 da Lei 9.784/99, que é a lei do processo, diz o seguinte: os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, sem qualquer referência juntada aos autos. É a tese do ministro Pertence, salvo engano, de que se conta esse prazo para impugnação Sim, o que de mais vistoria. impressiona é que, neste caso, neste procedimento específico da desapropriação para a reforma agrária, a notificação se faz com o teor dos documentos necessários a eventual recurso. E a única razão pela qual o Código de Processo determina que se conte da juntada do mandato cumprido é que, antes disso, os autos não estão disponíveis. Perfeito. Então, com esse fundamento, eu acompanho o voto do ministro Eros Grau.
Ministro César Peluso. Também ainda está vendo. Ministro Gilmar. Eu até, ao ouvir o voto do ministro Eros, fiquei um pouco preocupado, porque se falou em terra invadida, mas depois fiz a verificação junto ao ministro Marco Aurélio, e se trata de uma invasão após a vistoria. Tem sido por e-mail. E, portanto, não se aplica o precedente que nós firmamos no MS 24764 de Pernambuco, no qual assentamos que, havendo sim invasão de terra, independentemente do limite, porque Sua Excelência faz referência aí a uma invasão de pouca monta, nós já tivemos a oportunidade de dizer que de pouca ou muita monta, a invasão é bastante para afastar a possibilidade de fazer até mesmo a vistoria. Mas, neste caso, ocorreu exatamente após a vistoria. Então, por essas razões, e não pelas razões dadas pelo eminente ministro Eros Grau, é que eu também, nesse ponto, acompanho o voto. E quanto, de Sua Excelência, e quanto ao aspecto já ressaltado, ministro, quanto ao aspecto da contagem do prazo, o ministro Brito lembrou bem a disposição adequada da Lei 9784, a Lei de Procedimento Administrativo, que é a sede adequada para disciplinar o tema. Acompanho o voto do ministro Eros com essa consideração. Ministro Celso de Mello. Eu também, senhora presidente, as razões que o ministro Gilmar Mendes acaba de expor levam-me a votar no mesmo sentido. Falo-ia de modo diverso se a situação, neste caso, fosse idêntica àquela que se registrou no MS 24.764, de que foi relator originário, se não me engano, o eminente ministro Sepúlveda pertence, quando, então, lá concedi, ainda que em parte, o mandado de segurança. Mas, neste caso, considerada esta peculiaridade, esta situação de fato, eu, então, voto no mesmo sentido do voto preferido do eminente ministro Gilmar Mendes. Ministro Sepúlveda pertence. Também eu peço, eminente relator, acompanho o voto do ministro Eros Grau. Eu também, convênio do ministro relator, acompanho a divergência inaugurada pelo ministro Eros. Proclama o resultado. O tribunal, por maioria, denegou a ordem. Vencido o ministro relator, ministro Marco Aurélio. Redigirá o acórdão o ministro Eros Grau. Ministro Marco Aurélio, Vossa Excelência está com vista de diversos processos, eu creio que eles comportam julgamento conjunto. São agravos regimentais em ações cíveis originárias. Os números 645, 670, 675 e 543. Podemos fazer julgamento conjunto? Eu creio que sim. Eu vou, então, chamá-los. Agravo regimental na ação civil originária 645, de que é relator o ministro Gilmar Mendes. Todos eles, o relator é o ministro Gilmar Mendes. Não, o último relator, o ministro Sepúlveda pertence. 645, relator ministro Gilmar Mendes, agravante a União, agravado o Consulado-Geral da República Francesa. Agravo regimental na ação civil 670, relator Gilmar Mendes, agravante a União, agravado o Consulado-Geral Americano em São Paulo. Agravo regimental na ação civil originária 675, relator ministro Gilmar Mendes, agravante a União, agravado o Consulado-Geral dos Estados Unidos da América.
Agravos mental na ação civil originária 543, relator ministro Sepúlveda pertence, agravante à União, agravada à República da Coreia. O voto é padronizado e diz respeito aos diversos processos. Na assentada em que teve início o julgamento, o ministro relator concluiu pela incidência da imunidade de jurisdição. Pedi vista para refletir sobre a matéria e fazê-lo a partir das peculiaridades do caso e dos casos em si. O acionado arguiu a imunidade de jurisdição, isso no 645, e aí nós temos uma pequena variação quanto a esse dado, né? Mas a conclusão é a mesma e não há uma repercussão maior. No caso, discute-se a pertinência de multa no primeiro dos processos, o 645, por falta de guia de importação, aplicada contra o Consulado-Geral dos Estados Unidos da América em São Paulo, com base no artigo 526.2 do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo decreto. Digo então, observe-se que as convenções de Viena de 1961 e 1963 versam sobre imunidades pessoais de integrantes de missões diplomáticas e consulados. Em síntese, não abrangem o fenômeno no tocante aos estados estrangeiros. Entretanto, até mesmo razões de ordem prática revelam a ocorrência da imunidade. Doutrina e jurisprudência são no sentido, é certo, da relativização da imunidade dos estados estrangeiros e de agentes diplomáticos e consulares, quando envolvidos direitos de natureza civil, comercial e trabalhista de particular. A razão está na circunstância de se mostrar inviável ao súdito brasileiro ou a pessoas com domicílio no território nacional litigar no estrangeiro. Sob o ângulo da matéria tributária, e os processos envolvem matéria tributária, considerados estados soberanos, atente-se para a impossibilidade de tributação recíproca. Pertinente é ter-se a execução contra estado estrangeiro, uma vez havida a renúncia à imunidade. Homenageia-se com isso a soberania dos estados, e aí eu cito precedentes do ministro Ilmar Galvão, do ministro Nelson Jobim. Vale frisar a restrição à penhora nos países que admitem a execução, como é o caso dos Estados Unidos da América. Bens e valores integrantes do inventário das missões diplomáticas e consulados não são alcançados, circunscrevendo-se o ato de constrição a contas bancárias, títulos e ações. Mesmo assim, a execução pressupõe envolvimento de particular e de direito civil. Daí o ministro Francisco Rezec, juiz até bem pouco tempo da Corte Internacional de Justiça, haver consignado em a imunidade de jurisdição e o judiciário brasileiro que a imunidade, portanto, não existe no caso do processo intentado à conta de uma relação estabelecida com o meio local ou setor privado, destacadamente regida pelo direito material brasileiro. Tive notícia de algumas ações que o Supremo rejeitou, enfim, em grau de recurso, que o Supremo considerou inteiramente descabidas de execução fiscal contra o Estado estrangeiro. Aí entramos no domínio do impossível absoluto. Isso não é uma relação de trabalho, isso não é uma relação resultante das consequências civis do ato ilícito. Isso não tem a ver com o contrato realizado com o particular. É o Estado brasileiro querendo acionar perante a Justiça do Brasil o Estado estrangeiro. E isto continua sendo impensável. A imunidade continua prevalecendo em todas as hipóteses de relação entre as duas soberanias. Digo, a visão é consentânea, até mesmo com a Carta da República, no que se tem no âmbito interno a imunidade tributária. Preceitua o artigo 150, inciso 6, alineada à Constituição Federal de 1988, ser vedado à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios cobrar impostos uns dos outros,
considerado patrimônio, renda ou serviços. De qualquer forma, prevalece o sistema próprio à soberania. Acompanho o relator, concluindo pela impossibilidade jurídica do pedido. Julgo, então, a autora carecedora da ação proposta. E a autora, nos 4 processos, é a União. Portanto, Vossa Excelência nega provimento acompanhando o relator. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência não havia votado. Pois não. Bom, reconheço preliminarmente, senhora presidente, que assiste competência, tratando-se de litígio entre Estado estrangeiro e a União Federal, assiste ao Supremo Tribunal Federal competência originária para processá-lo e julgá-lo. E, no correndo a esse respeito, notadamente em face de explícita previsão constitucional, artigo 102, inciso 1º, a linha E, qualquer divergência de índole doutrinária ou mesmo jurisprudencial, menciono esses precedentes, em torno do órgão investido de jurisdição para, no plano interno, dirimir conflitos interestatais. Senhora presidente, trata-se, no caso, de litígio instaurado entre Estado estrangeiro e o Brasil, representado pela União Federal, discutindo-se a questão da imunidade à jurisdição executiva do Poder Judiciário Nacional. É inquestionável que a controvérsia suscitada nesta causa, consistente na discussão relativa à imunidade de estados estrangeiros perante o Poder Judiciário Nacional, revela-se impregnada do mais alto relevo jurídico. Como se sabe, a imunidade de jurisdição dos estados estrangeiros, quer se trate de imunidade à jurisdição cognitiva ou à jurisdição de conhecimento, quer se cuide de imunidade à jurisdição executiva, derivava ordinariamente de um princípio básico, o princípio da comitas gentium, consagrado pela prática consuetudinária internacional, assentado em premissas teóricas e em concepções políticas que, fundadas na essencial igualdade entre as soberanias estatais, legitimavam o reconhecimento de que par imparem non habet imperium vel iudicium, consoante enfatizado pelo magistério doutrinário. Tais premissas e concepções que justificavam doutrinariamente essa antiga prática consuetudinária internacional levaram a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente aquela que se formou sob a égide da revogada Carta Política de 1969, a emprestar, num primeiro momento, caráter absoluto à imunidade de jurisdição instituída em favor dos Estados estrangeiros. Menciono aqui os diversos precedentes nessa linha. Essa orientação, contudo, tratando-se de imunidade à jurisdição de conhecimento ou tratando-se de imunidade à jurisdição cognitiva ou simplesmente tratando-se de imunidade de jurisdição, sofreu abrandamentos que, na vigência da presente ordem constitucional, foram reconhecidos por esta Suprema Corte quando do julgamento dos precedentes que eu aqui menciono. Em função dessa nova orientação, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, tratando-se de atuação de Estado estrangeiro em matéria de ordem privada, notadamente em conflitos de natureza trabalhista, consolidou-se no sentido de atribuir caráter meramente relativo à imunidade de jurisdição, tal como reconhecida pelo direito internacional público e consagrada na prática internacional. Esse entendimento jurisprudencial, formulado já sob a égide da vigente Constituição da República, foi bem sintetizado pelo Supremo Tribunal quando do julgamento do caso tal, ocasião em que esta Corte proferiu decisão unânime, consubstanciada em acórdão, assim emendado, e eu transcrevo a emenda.
Uma das razões decisivas dessa nova visão jurisprudencial da matéria deveu-se ao fato de que o tema da imunidade de jurisdição dos Estados soberanos, que antes, como já enfatizado, radicava-se no plano dos costumes internacionais, passou a encontrar fundamento jurídico em convenções internacionais, como a Convenção Europeia sobre a Imunidade dos Estados de 1972, ou até mesmo, conforme informa Luiz Carlos Sturzenegger, na própria legislação interna de diversos estados, como os Estados Unidos da América, o Foreign Sovereign Immunities Act de 76, o Reino Unido, o State Immunity Act de 78, a Austrália, Foreign States Immunities Act de 85, Singapura, também uma legislação de 79, a República da África do Sul, o Foreign States Immunities Act de 81, o Paquistão, legislação de 81, o Canadá, 82, e a própria República Argentina, agora, mais recentemente, em 1995, com a Lei 24.488. O novo quadro normativo que se delineou no plano do direito nacional e também no âmbito do direito comparado permitiu, ante a realidade do sistema de direito positivo dele emergente, que se construísse, inclusive no âmbito da jurisprudência dos tribunais, e eu não me refiro apenas ao Supremo Tribunal Federal, mas também ao Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Superior do Trabalho, e em função de situações específicas, que se construísse a teoria da imunidade jurisdicional meramente relativa dos Estados soberanos. Por essa razão, já vigente o novo ordenamento constitucional brasileiro, que tanto a jurisprudência do Supremo, que menciono, quanto do STJ, do TST, etc., tais diretrizes consolidaram-se no sentido de reconhecer que, modernamente, não mais deve prevalecer de modo incondicional no que concerne a determinadas e específicas controvérsias, tais como aquelas de direito privado, o princípio da imunidade jurisdicional absoluta, circunstância que, em tais situações, legitima a plena submissão de qualquer Estado estrangeiro à jurisdição doméstica do Poder Judiciário Nacional. Faço aqui algumas outras considerações, senhora Presidente, e digo, é por essa razão que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o Itamaraty, em comunicado dirigido às missões diplomáticas acreditadas em Brasília, e no qual enfatizou a inaplicabilidade da imunidade de jurisdição quando se tratar de atos de gestão, como aqueles derivados de pactos laborais ajustados em território brasileiro, fazendo expedir a nota circular 560, de 14 de fevereiro de 91, que a seguir eu transcrevo para efeito de documentação. É bem verdade, no entanto, senhora Presidente, que o Supremo Tribunal Federal, tratando-se da questão pertinente à imunidade de execução, e é o de que se cuida nos diversos casos, trata-se de execução fiscal promovida pela União Federal em face de consulados gerais de estados estrangeiros. É bem verdade que o Supremo Tribunal Federal, tratando-se da questão pertinente à imunidade de execução, continua, quanto a ela, imunidade de execução, a entendê-la como prerrogativa institucional de caráter mais abrangente, ressalvadas, no entanto, as hipóteses excepcionais, primeiro, de renúncia por parte do Estado estrangeiro à prerrogativa da intangibilidade dos seus próprios bens. Menciono aqui alguns precedentes, RTJ tal, ministro Gilmar, a CO 543, São Paulo, relator ministro pertence, ou então, e esse me parece um terreno propício, talvez, à exploração jurisprudencial desta Corte, ou então, de existência em território brasileiro de bens que, embora pertencentes ao Estado estrangeiro, não tenham vinculação com as finalidades essenciais inerentes às legações diplomáticas ou representações consulares mantidas em nosso país. Cabe referir neste ponto, a propósito dessa específica questão pertinente à imunidade de execução, o autorizado magistério
do nosso eminente colega, o professor de Direito Internacional Público, juiz, até o final, possivelmente, deste mês, da Corte Internacional de Justiça, em Haia, José Francisco Rezec. Diz Rezec, verbis, a execução forçada da eventual sentença condenatória só é possível na medida em que o Estado estrangeiro tenha, no âmbito espacial de nossa jurisdição, bens estranhos à sua própria representação diplomática ou consular, visto que estes, os bens vinculados às atividades diplomáticas e consulares, se encontram protegidos contra a penhora ou medida congênere pela inviolabilidade que lhes asseguram as convenções de Viena de 61 e 63, estas seguramente não derrogadas por qualquer norma ulterior. E diz ainda Rezec, uma palavra final sobre o tema da execução, onde esbarramos com um problema de grande seriedade. Antes que o Brasil alterasse a sua visão da matéria, outros países já o haviam feito. Em alguns desses, como a Itália, como a República Federal da Alemanha e os Estados Unidos da América. Um dos estados estrangeiros processados no foro comum, trabalhista ou civil, havia sido justamente o Brasil. E foram casos em que, por casualidade, por mero jogo de circunstâncias, a execução pôde consumar-se. É certíssimo, diz Rezec, que ela não pode realizar-se sobre bens diplomáticos ou consulares. Nesse particular, tem havido ainda, no foro brasileiro, algum equívoco. O processo de conhecimento, sim, tem cabimento, pode chegar a termo, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu que é meramente relativa essa imunidade de jurisdição ou relativa essa imunidade à jurisdição cognitiva ou à jurisdição de conhecimento. No domínio da análise prática das coisas, é sabido que o Estado estrangeiro propende a executar, sem criar problemas, a sentença condenatória proferida no processo de conhecimento. Quando isso, entretanto, não acontece, a execução não pode materializar-se forçadamente sobre bens diplomáticos ou consulares. Aí estaríamos agredindo, de modo frontal, norma escrita, norma convencional, que nos obriga e lançando o país em ilícito internacional. Todavia, a execução, diz Rezec, a execução pode materializar-se quando se consegue alcançar, dentro do domínio espacial da nossa soberania, da soberania brasileira, incluído o mar territorial, o bem do Estado estrangeiro não coberto pela afetação diplomática ou consular. Assim aconteceu quando o Brasil foi réu. Lá fora eram bens do IBC, lá fora eram bens do Lloyd brasileiro, bens do Estado brasileiro, portanto, porém não afetos ao serviço diplomático ou consular. Serviam, assim, de objeto à execução, eram penhorados e garantiam a execução eficaz. Essas reflexões do eminente ministro Francisco Rezec são importantes e ressaltam a seriedade da questão, pois, tal como aqui acentuado nas decisões agravadas, e agora, tal como referido pelo eminente ministro Marco Aurélio, não se pode simplesmente ignorar a inviolabilidade essencial, objetiva, dos bens vinculados aos serviços diplomáticos e consulares de determinado Estado estrangeiro. No entanto, a legislação comparada, lembro-me da legislação norte-americana, que permite e dispõe especificamente sobre os atos de apreensão, inclusive de bens de estados estrangeiros situados em território norte-americano. É claro, feita esta distinção necessária
que não estejam eles vinculados às finalidades ou aos serviços diplomáticos ou consulares, que aí incidiriam as regras, as cláusulas de proteção das convenções de Viena, tanto sobre relações diplomáticas como sobre relações consulares. Mas pergunto-me, em tom reflexivo, por que não explorar esta nova avenida, a que se refere o próprio ministro Francisco Rezec, no sentido de, não se extinguindo de logo o processo de execução, permitir-se ao exequente que demonstre ao tribunal que existem, se ele puder fazê-lo, bens pertencentes ao Estado estrangeiro, porém não vinculados aos seus serviços diplomáticos ou consulares. Se a União Federal, parte agravante no caso, não conseguir demonstrar, obviamente extinguir-se-á o processo de execução. Mas se a União Federal, se o Estado brasileiro tiver condições de demonstrar que há em território brasileiro bens pertencentes a estados estrangeiros, porém não afetos, não vinculados aos serviços diplomáticos e aos serviços consulares, entendo, até por uma questão de reciprocidade, que deveríamos considerar do que dispõe a legislação americana, e parece-me que o governo dos Estados Unidos da América é parte agravada no caso. Não vejo razão por que não devêssemos, talvez, dar um pequeno passo, respeitando, sim, as convenções de Viena sobre relações diplomáticas e consulares, não interferindo e nem afetando a inviolabilidade essencial dos bens vinculados aos serviços diplomáticos e consulares, mas permitindo que a União Federal, agindo de modo responsável perante esta Corte, que detém constitucionalmente competência originária para processar e julgar litígios instaurados entre o Brasil e estados estrangeiros, para permitir que a União Federal, agindo responsavelmente, possa indicar ao tribunal a existência desses bens sobre os quais não incide o vínculo de afetação ao serviço diplomático e ao serviço consular da parte agravada. Por isso, assim, apenas tentativamente, eu permitir-me-ia, com essas considerações, dar provimento ao recurso de agravo da União Federal, mas com esta finalidade específica, permitir que o processo de execução tenha prosseguimento, tenha curso, mas impondo-se à União o dever de demonstrar ao tribunal que existem bens passíveis de constrição judicial, estranhos àqueles postos sob a imediata tutela das convenções de Viena sobre relações diplomáticas e sobre relações consulares, para que, então, em tal ocorrendo, possa materializar-se o vínculo processual. Vossa Excelência afasta, portanto, a ideia relativa ao princípio da imunidade tributária, consideradas as soberanias. Sim, esta é uma questão que poderá, eventualmente, ser suscitada. Não foi porque os próprios estados estrangeiros, eu tenho aqui notificados pelo Itamaraty por determinação dos relatores, simplesmente recusaram-se a se submeter à jurisdição nacional. Minha da Coreia, não tem nenhum pastel. Pois não, então, Vossa Excelência... Com essas considerações, e de maneira muito estrita, é que, então, eu pediria a vênia para dar provimento ao recurso de agravo. Eu, na hipótese, acompanho a maioria para negar provimento ao agravo, muito embora reconhecendo as elevadas razões que informam o voto do eminente ministro Celso de Mello. Eu proclamo o resultado. O tribunal, por maioria, negou provimento ao agravo, negou... Como? Antes da proclamação do resultado. Pois não. Eu vou pedir vista do processo.
é que eu fiquei bastante seduzido, né, teoricamente, dogmaticamente, pelo voto do eminente ministro Celso de Mello. Após o voto, eu peço eu a acho que fotografia, e eu tenho portanto, também fica sério. tenho também uma preocupação um pouco maior Onde é que tá o- de focar o tema da imunidade de jurisdição Esse eu não vou apresentar. relativamente aos estados estrangeiros, seja no plano da cognição, seja no plano da execução. Eu tenho a preocupação de extrair o fundamento jurídico das nossas decisões, não apenas dos tratados internacionais, não apenas dos costumes, mas extrair da própria Constituição Federal. Mais de perto o avanço do princípio constitucional que rege as relações internacionais do Brasil, do artigo 4º, que proclama a igualdade entre os Estados. A partir daí, eu acho que é possível uma teorização mais dogmática, mais assentada na própria Constituição. E, pedindo vista, eu vou ter a oportunidade de fazer essa inflexão. Proclamo, portanto, o resultado. Após o voto do ministro relator, no caso dos 3 primeiros, ministro Gilmar Mendes, o último, ministro Sepúlveda Pertence, acompanhado pelos ministros Eros Grau, Joaquim Barbosa, Carlos Brito, César Peluso, Sepúlveda Pertence e Marco Aurélio, votou o ministro Celso de Mello para dar provimento ao agravo. Nos termos de seu voto. Nos termos do voto que proferiu. Em sequência, pediu vista dos autos o ministro Carlos Brito. Me dá aquele meu. É esse? Tem 2? Tá. Senhores ministros, Senhores ministros, estamos próximos da hora do intervalo, mas, se me permitirem, eu vou chamar o agravo regimental na ação civil originária 633, de que eu mesma sou relatora, que cogita de matéria absolutamente idêntica à que acabamos de tratar. Agravante a União, agravado o Consulado-Geral da República da Coreia. A minha manifestação, no caso, é pelo improvimento do agravo regimental, e creio que podemos repetir também com a posição do ministro Celso de Mello pelo provimento, com a vista ao ministro Carlos Brito. Portanto, o resultado idêntico aos anteriores. Suspendemos a sessão por 20 minutos. Esses caras, todos não tem papéis, você tem que fazer isso. Botar aí.